Opa, chegamos, gente. Vamos embora com o podcast de hoje. Tá aí, Felipão, na tela para vocês. A gente vai ouvir a coletiva do professor após esse empate contra o Goiás. Não tá fácil, hein? Não tá fácil. O jejum de vitória segue. O Felipão, desde que ele chegou no Atlético Mineiro, ele não conseguiu vencer uma partida. E, cara, assim, quando você isso falando isso não é sobre o Felipão, isso que aí é uma escolha pessoal dele, né? O torcedor do Atlético Paranaense, obviamente, fica na bronca, porque ele, pouco antes de ir pro Galo, ele falou que não trabalharia em outro clube no Brasil, né? Mas aí são escolhas pessoais. Eu acho que não vou entrar no mérito de dizer se está certo ou se está errado. Uma escolha dele, é pessoal dele. E ele conversando com a família dele, enfim, plano de carreira e tudo mais, se queria ganhar mais dinheiro ou não, isso não importa, isso é uma escolha pessoal. Isso não cabe a gente julgar. Agora, falando da direção do Galo, quando você toma uma decisão como eles tomaram, e óbvio que o Kudê, ele estava causando muito ruído, ele parecia ser um cara indisciplinado, aparentemente sim, porque as coisas que ele fazia parecia ser um cara bastante indisciplinado no sentido de, cara, não haver um certo respeito com a direção. Porque, querendo ou não, a direção é o seu superior, né? A direção é quem te dá as ordens, se é que a gente pode dizer assim, né? E ele, como sendo um funcionário, ele não mostrava um certo respeito à hierarquia do clube, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu acho que o Cudê ele foi demitido muito mais por uma questão de disciplina, de vaidade, do que por qualquer outra coisa. Quando você toma uma decisão de demitir um treinador por vários aspectos, né, onde você mostra uma certa inabilidade de tratar esse tipo de problema, onde você leva assuntos profissionais para dentro da mesa, né, você coloca isso em cima da mesa, você costuma tomar decisões equivocadas, né? Você costuma tomar decisões no calor do momento. O Galo esboçou isso ao publicar em seu Twitter a demissão do então técnico Eduardo Cudê, sendo que ele, de forma oficial, não havia se demitido. Ele havia se despedido no vestiário, segundo palavras de quem estava lá, mas ele não se demitiu de forma oficial. E aí, o Atlético Mineiro vai lá, faz um post para todo mundo ver que estava demitindo o Eduardo Cudê, né? Ali gerando uma prova contra si mesmo. Depois houve uma negociação. Era óbvio que o Cudê ele estava querendo cavar a sua saída. Era óbvio, mas daí eu acho que vale mais o diálogo do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falei, você hoje, o Galo, você não, o Galo, né? É uma empresa hoje, né? O Atlético Mineiro hoje é uma empresa. É um clube de futebol, mas tem um presidente, né, e tem um CEO também. Assim, hoje a gente vê clubes que têm presidente e CEO, são em geral as SAFs. O Galo tem esse modelo, já começa a apresentar esse modelo, até porque a SAF deve acontecer muito em breve, mas o Galo já tem esse modelo de gestão, focado em decisões, em escolhas profissionais, imagino eu. Imagino eu. Então eu volto a repetir, quando você toma decisões por uma questão seja por vaidade, seja por inabilidade de cara, de negociar, de conversar, de dialogar, porque até então o Kudê, como eu disse, ele demonstrava um certo desrespeito à camisa, ao torcedor, à história do Atlético Mineiro. Concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso. Um cara, é, qual que é o termo que eu ia falar? Indisciplinado, se é que a gente pode usar esse termo. E com pessoas assim, você precisa ter cara, você precisa ter a gestão profissional, né? Você tem que ter a tal da gestão profissional, de conversar, de dialogar, né? Em alto nível. E me pareceu ambas as partes. Se uma parte, no caso do Kudê, não é capaz de fazer isso, você tem que ser capaz. Você como gestor profissional, empresa, clube, você tem que saber fazer isso. E quando você não é capaz de fazer isso, você deixa as questões pessoais falarem mais alto, você acaba tomando decisões precipitadas e o preço às vezes ele vem de forma dolorida. O custo vem de forma dolorida. Não estou dizendo que o Felipão é um treinador ruim, longe disso. Longe disso.
que eu tô dizendo é que o Kudê tinha um bom trabalho até então. Apesar da decisão equivocada de colocar um time misto contra o Corinthians e ter sido humilhado, né? Na minha opinião, foi humilhado. A eliminação para o Corinthians foi uma humilhação. De ter sido eliminado de forma tão humilhante na Neoquímica Arena, ele tomou uma decisão errada ali. Ele tomou uma decisão acalorada no vestiário de se despedir da galera. Agora, ele tinha um bom trabalho. A equipe do Atlético Mineiro apresentava dentro de campo com o Kudê, é óbvio que não era um futebol brilhante. Não tinha nada de brilhantismo ali. Mas tinha muita de organização. Aí a gente pode discutir se é a organização boa ou ruim, mas tinha muita organização. Tá? Não era um futebol ofensivo, vistoso, mas era uma equipe organizada. Onde você via que taticamente ela era bem treinada. Uma partida ou outra era ruim, é óbvio que era. O jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena foi um jogo ruim. Isso é normal de acontecer com qualquer treinador. Você vai ter uma partida ou outra. A gente está vendo, por exemplo, o Abel Ferreira, antes da pausa da data FIFA, era considerado por muitos o melhor treinador em atividade do Brasil e para tantos outros ele deveria ser o treinador da seleção brasileira e hoje já não se fala mais dele. Então isso quer dizer que ele é um treinador péssimo? De forma alguma. De forma alguma. Você passa por altos e baixos e o Kudê passava por isso também. Mas era mais time do que a gente viu hoje com o Felipão. É óbvio que a comparação é injusta, porque o Kudê trabalhou desde o começo do ano, o Felipão jogou. Mas assim, o que se vê hoje, a gente pode pegar 3 treinadores que pegaram a carruagem andando. A gente pode pegar o Vanderlei Luxemburgo, a gente pode pegar o Dorival Júnior e a gente pode pegar o Luiz Felipe Scolari, tá? O Dorival Júnior fez o melhor trabalho de todos disparado. Disparado. O do Vanderlei, depois de um certo momento, depois de um certo hiato, agora começa a dar uma melhorada. Se a lógica prevalecer para o Felipão, vai levar mais um tempo ainda para esse time jogar bem com o Felipão. E o Atlético não tem esse tempo. A temporada do Galo passa agora por uma Libertadores. O Campeonato Brasileiro já praticamente foi. Passa por uma Libertadores. E vai ter um Palmeiras pela frente. Duas equipes que não vêm vivendo um bom momento e seguem um jejum de vitórias, é verdade. Mas no Palmeiras você olha e fala, pô, ali, apesar de a gente ver muitos problemas, tem um treinador, tem um elenco de longa data. Tem um trabalho de longa data. Então você tem mais a convicção de que em uma partida, assim, em uma questão de dias, a coisa pode melhorar de vez. Você tem essa. Com o Atlético pode acontecer? Sim. Mas se você colocar em termos de probabilidade numa balança, todo mundo vai colocar que o Palmeiras, não porque tem mais time, mas porque, pelo trabalho longevo de sua comissão técnica, tem um certo favoritismo nessa disputa da Libertadores. As duas equipes apresentam muitos problemas, é verdade. Seguem no jejum de gols, também é verdade. Agora, uma equipe você olha e fala, pô, ali tem um trabalho consolidado de longa data, que passa por um momento difícil, mas que para virar a chave é uma questão de tempo. Eu tenho a convicção de que a melhoria do Palmeiras é uma questão de tempo. Eu critico muito aqui o. Eu acho que a queda do Palmeiras, por exemplo, a gente vai falar disso daqui a pouco, é muito mais pela comissão técnica de jogadores do que reforços, como muito torcedor pede. Então ali eu acho que é uma questão de tempo, né? Agora no Atlético, pode ser uma questão de tempo também. Agora, quanto tempo, né? Quanto tempo? A gente vai ouvir aqui, fica o convite aberto para você, torcedor do Atlético Mineiro, a gente vai ouvir as palavras do Felipão, um pouquinho sobre, né, o que ele tem a dizer do jogo em si, porque o jejum permanece, né? Repete marca que não acontecia desde 2019. Aqui a gente vem para as notícias esportivas, site do GE, Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, tá? Empate em 0-0. Você pode ver o copo meio vazio, talvez. E o Galo não tomou gol. Você pode tentar ver por esse aspecto, mas ainda assim é ruim o jejum de vitórias, né? Ainda assim é muito ruim. É a pior marca do Atlético na Série A, desde aquelas 6 derrotas consecutivas na edição de 2019. Estava sob o comando de Rodrigo Santana, quando perdeu para Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Botafogo, Internacional e Avaí. Naquela ocasião, o Galo seria semifinalista
da Sul-Americana. Agora em 2023, os olhos também estão depositados nas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. O Galo enfrenta Grêmio e Flamengo na Série A antes dos duelos contra o Palmeiras na disputa da Conmebol. Então você vê que tem dois adversários duríssimos pela frente. Duríssimo. Até o jogo contra o Palmeiras. Por um certo lado, é bom. Eu acho isso bom. Você ter o Grêmio e o Flamengo pela frente, você tem que encarar adversários fortes para encarar outro adversário forte. Para você se preparar para esse adversário. Eu acho isso bom. Agora, se o jejum permanecer ou vier 2 derrotas consecutivas, você chega lá desmoralizado. Esse que é o problema. Eu acho que assim, é uma boa oportunidade, assim, se empatar, mesmo que empatar, você não chega desmoralizado. Eu acho que é uma boa oportunidade para você. Poxa, pegamos duas equipes que hoje estão vivendo um bom momento no campeonato, jogando um bom futebol e empatamos, ou se conseguir vencer de um deles, ou vencemos, a gente chega pronto para encarar o Palmeiras. Se perde as duas, aí, pô, chegando contra o jogo contra o Palmeiras, sim, com desconfiança, sem confiança, né? Esse que é o grande problema. Então, assim, é bom, mas pode ser ruim também, né? A última vitória do Galo no Brasileiro foi contra o Cruzeiro, em Uberlândia, naquele gol de falta do Hulk. Depois empatou com o Bragantino e Fluminense, perdeu para o Fortaleza, nova igualdade diante do América e derrota para o Corinthians. Está no momento na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui a tabela, né? 12º colocado, por isso que eu digo, o Campeonato Brasileiro praticamente já foi. O Atlético tem 21 pontos, o Botafogo tem 39. Praticamente já foi o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falo, o ano, se for pensar em títulos, passa por uma Libertadores. Só que aí, como é que vai ser jogando desse jeito, né? E vai ter desfalques, hein? E a coisa que era ruim vai ficar pior na partida contra o Grêmio. O Arana deu uma cotovelada sem a bola correr, né? Fora do jogo. Foi expulso e ainda vai ser julgado pelo STJD. Pode pegar um gancho até maior. Gemerson e Vargas são desfalques. Vargas, para muitos, pode ser um, pode nem ser um desfalque, né? Pode ser um reforço. O fato dele tava bem fazendo partidas questionáveis, né? Por isso que eu tô falando, é brincadeira. Mas para alguns torcedores, eu acho um atleta importante. Mas para muitos torcedores pode ser até um reforço ele entrar em campo, né? Brincadeiras à parte, eu acabei de falar de toda essa saga do Felipão, né, do Atlético Mineiro para demitir o Cudê, acertar a rescisão com o Cudê e contratar o Luiz Felipe Scolari. A gente vê um Internacional demitir Mano Menezes, tá? Para mim, eu tinha falado desde aqueles piores momentos do Internacional, quando o Inter passava por uma certa desconfiança, a equipe não rendia. O segundo tempo daqueles jogos do Internacional era uma loucura, né? Era absolutamente uma loucura. O time melhorou, conseguiu engatar uma sequência de bons resultados, agora passa por um jejum, passa por um momento de, não digo nem de maus resultados, porque empate contra o Palmeiras é um mau resultado porque você joga em casa, mas pelo que foi o jogo não foi um mau resultado. Você pega um dos, cara, das potências do futebol brasileiro. Você conseguiu empatar, jogou melhor que eles no primeiro tempo, jogou pior que eles no final do jogo, no segundo tempo, né? Ao longo do segundo tempo. Então foi lá e cá. Eu não vejo crise. E eu defendia o trabalho do Mano. Eu sempre defendi e vou seguir defendendo. Quando chegou aqueles momentos mais difíceis, a gente olhava pro Inter aqui e falava, pô, a culpa não é do Mano Menezes. A culpa não é do Mano. Ele pode errar numa substituição ou outra, mas qual a escolha que ele tem? O que ele pode fazer? Qual que é a substituição boa que ele pode fazer? Muito passava por isso. Eu acompanhava algumas mídias coloradas. Os caras falavam, alguns obviamente pediam a saída do Mano e alguns outros falavam, cara, mas quem que ele vai pôr? Se ele precisa substituir, porque o time estava se arrastando em campo. E quando que ele colocava, não virava. Por quê? Porque não tinha banco. Porque não tinha banco. Eu falei, cara, se o Barcelos demitiu o Mano Menezes, vai ser uma das piores gafes de sua gestão. E agora ele concretiza. Para mim, minha opinião, ele concretizou. Ele fechou com chave de ouro uma gestão que é muito questionável pelo torcedor colorado. E eu acho que essa demissão do Mano Menezes, ela coroa uma das piores decisões, um dos piores erros da gestão Barcelos. O torcedor já estava na bronca com o Mano. Eu entendo o torcedor colorado.
Entendo mesmo. Mas eu acho que o treinador que vai vir, ele não é muito melhor que o Mano Menezes, tá? A gente vai falar quem vai chegar. Além de Mano Menezes, auxiliar Sidney Lobo, também deixa o Clube Gaúcho. O argentino Eduardo Cudê, com boa relação com o presidente Barcelos, é o nome mais forte e deve assumir o cargo. Então aqui, né, a pressão sobre o nome do Mano aumentou dos bastidores, depois do jogo contra o Verdão, o Palmeiras e as vaias da torcida colorada. Como eu disse, o torcedor estava na bronca já. O torcedor já estava muito na bronca com o Mano. E existia uma urgência porque o jogo contra o River tá aí. O jogo contra o River tá aí. Então você tem uma urgência. Tem um treinador que você entende como é bom no mercado, disponível no mercado, que é caro. A gente falou de finanças do Internacional recentemente. Não é um cenário otimista. É um cenário bastante. Eu não digo pessimista, mas ele é perturbador, na minha opinião. Ele é perturbador. Números do Mano Menezes do Inter: 81 jogos, 39 vitórias, 29 empates, 13 derrotas, 118 gols pró, 70 gols contra, 60,1% de aproveitamento. Eu acho um bom aproveitamento. E aí a gente já encaminha a segunda notícia sobre o Internacional. O Inter encaminha o retorno de Eduardo Cudê. Para quem não se recorda, para quem tem memória curta, para quem eventualmente queria e quer a volta do Eduardo Cudê, o Cudê, esse mesmo Cudê que cavou a saída do Atlético Mineiro, antes do Atlético Mineiro, ele foi treinador do Internacional já, e ele cavou a sua saída do Internacional também. Naquele momento ele foi para o Celta de Vigo, da Espanha, para quem não se recorda. Então, isso aqui não é. O Cudê não é um treinador que, na minha opinião, ele vá para o Internacional para fazer um trabalho de longo prazo. É óbvio que para o torcedor quer um trabalho de curto prazo e que ter títulos. Eu faço o convite a você para puxar da memória recente quem foram os treinadores que, num curto espaço de tempo, conseguiu conquistar títulos. Num curto espaço de tempo. Ah, quem que eu consigo pensar aí? Deixa eu ver. Dorival Júnior, o ano passado, mas ele não teve um curto espaço de tempo. O Dorival chegou no meio da temporada, mas ele teve um longo trabalho. Ele teve semanas e meses de trabalho até a conquista da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América. Antes do Dorival, será que eu consigo achar algum nome aqui? Talvez dos grandes nomes, talvez o Abel Ferreira. No ano que chegou também conquistou uma Libertadores. Antes do Abel, Jorge Jesus chega com a temporada rolando também, conquista, cara, faz o Flamengo jogar aquele absurdo de futebol e conquista praticamente tudo, né? Conquista praticamente tudo. Então, você vê, são poucos treinadores. O Cuca do Galo também, se eu não me engano, o Cuca chegou com a temporada rolando. Então, mas assim, mesmo se você pegar o Jorge Jesus, o Cuca, acho que o Abel também, até a conquista de um título foi um período razoável de tempo. O Cudê vai ter o mesmo período razoável de tempo, se é que a gente pode dizer assim, né? Vai ter. Mas ele fez um grande trabalho na primeira passagem no Internacional. Ele fez um bom trabalho, ele não fez um grande trabalho. E quando ele saiu, ele deixou saudade. Eu não sei porque o torcedor se identificou muito com ele. Mas eu volto a relembrar, ele cavou a sua saída do Internacional. No Atlético Mineiro ele fez um grande trabalho, ele fez um bom trabalho, ele não fez um grande trabalho. E um dos motivos pelos quais, é, 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 é fofoca, né? Fofocaiado. Os motivos pelos quais ele se mostrou insatisfeito, dizem, né? Alguns personagens da imprensa mineira, que foi por conta dos jogadores. Saída de jogadores e a falta de reforços. Se ele for para o Internacional, qual que é o cenário que ele vai encontrar? Um time que tem problemas financeiros, menores que do Atlético Mineiro, obviamente, mas tem problemas financeiros, tem um limite de orçamento, e o que o Inter podia fazer na janela de meio de ano já foi feito. A chegada de Ener Valencia é o nome da vez, é o grande nome da vez. Não tem outra contratação que pode ser feita. Então, o Cudê vai ter que trabalhar com esses caras. Ele vai conseguir fazer um grande trabalho em pouquíssimo tempo? O histórico diz que não. Entendeu? Esse que é o ponto. Por isso que eu tô falando assim, o Mano Menezes estava passando por um momento ruim? Sim. O torcedor já estava sem paciência? Ok. Mas para mim, ele era o técnico
para liderar o Internacional a resultados melhores. A oscilação que o Internacional passa não é exclusividade do Internacional. Não é exclusividade do Internacional. Inclusive, Eduardo Cudê passou por momentos de instabilidade semelhantes. Semelhantes a esse, tá? Não que levou à demissão de dirigente, né? Quando foi o momento mais difícil ali do Mano Menezes, que demitiu o vice de futebol, se eu não me engano, eu esqueci quem foi, e o preparador físico também, da época, né? Ali foi um dos momentos mais complicados do Mano Menezes no ano e ele foi bancado, que eu acho que foi a melhor escolha. Eu acho que a decisão correta era manter o Mano Menezes. Eu acho que a decisão correta era manter o Mano Menezes. Ele nem teve tempo de trabalhar com o Valência. Ele nem teve tempo de trabalhar com esse jogador, com esse atleta. Lamento muito. Eu volto a repetir. Quando eu abri falando sobre o Galo, quando você toma decisões no calor do momento, baseadas, e aqui nesse caso do Internacional, baseadas no apelo do torcedor, do protesto, do manifesto do torcedor, você costuma trabalhar com a paixão e não com a razão. E quando você trabalha com a paixão, quando você dá aquela emocionada, você comete erros. E esses erros podem te custar caro. O Eduardo Cudê, eu garanto a vocês, é um treinador muito mais caro do que o Mano Menezes. Muito mais caro que o Mano Menezes. Eu não sei quais os valores e eu não preciso nem saber. Eu sei que o Eduardo Cudê, ele é muito mais caro que o salário da CLT pode ser até menor. Se olhar ali, a CLT vai ser um salário menor e tal, mas o que ele vai ganhar, né? O que vai ter de cláusula, de bônus, de premiação? No final, vai sair mais caro a conta, na minha opinião. Vai sair mais caro. Vamos torcer, eu só posso torcer pelo melhor, obviamente, sigo na torcida pelo melhor. Só que eu acho que cometeu um grande erro. E eu acho que esse erro sacramenta aí os últimos dias da gestão do Barcelos, do Alessandro Barcelos, como uma das gestões que ficaram devendo em títulos. Não que eu acho que esse ano seria possível, eu acho que seria muito difícil a conquista de um título essa temporada. Mas eu acho que a chance com o Mano Menezes ela era mais palpável. Agora eu acho que ela passa a ser mínima, mas extremamente mínima. Ah, mas o Inter só tinha Libertadores para jogar. Eu acho que com o Mano Menezes o Inter tinha mais condições de fazer um trabalho melhor na Libertadores do que com o Cudê. Eu acho. Eu acho. Agora, bem, a gestão deve ter o entendimento que ele é um argentino, ele conhece bem a competição, vai saber jogar, vai saber preparar o time para jogar essa competição. Eu só posso torcer pelo melhor. Né? De verdade, eu não falo aqui de forma irônica, eu falo aqui de coração mesmo. Só posso torcer pelo melhor. Tá, vamos aqui rapidinho para as notícias do Corinthians. Torcedores do Corinthians fazem pix a Roger Guedes e pedem que o atacante fique no clube. O artilheiro do Timão em 23 entrou na mira do Al Hilal e do Al Nassr, tá? Clube Al Hilal é o clube do quem que é o clube o Al Hilal? Quem que tava lá no Al Hilal? Esqueci. O Al Nassr é o clube do Cristiano Ronaldo, né? O Al Hilal, eu esqueci quem foi pro Al Hilal. Caraca, tava na ponta da língua. Será que fala aqui? Pô, mas o Pix de um real e 15 centavos é brincadeira, né? É pra falar que é 1 milhão e 150 mil, né? Obviamente a brincadeira do torcedor é uma loucura. Esse aqui cobriu, acho que ele fez um Pix mais alto, hein? É ela, né? Acho que ela fez um Pix mais alto, isso aqui, chegou cobrindo e tal, né? Não vou mostrar que eu tenho dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Al Hilal é Al Nassr da Arábia Saudita. Deixa eu ver se tem aqui. Não vai falar. O Al Nassr eu sei que é do Cristiano. O Al Hilal eu esqueci, mano. Caraca, o nome tava na ponta da língua, mas. Aqui tem uma chamada interessante, hein? Taunza, para quem não se recorda, a Taunza foi aquela patrocinadora, aquela parceira que apareceu para ajudar a pagar o salário do Paulinho. Né? Ela pagou aí 1 ou 2 compromissos e sumiu, né? Tenta se livrar de dívida de 25,7 milhões com o Corinthians. Se conseguir cobrar isso aqui é muito bom para o Corinthians, né? Seria muito interessante. Vasco da Gama corre para finalizar a venda de Pedro Raul nessa terça-feira para o Toluca do México.
acho que, cara, é um prejuízo, acho que é uma perda grande pro Vasco, tá? É um cara que a torcida tava na bronca com ele tava vivendo uma fase ruim, um jejum de gols, mas eu o via como principal centroavante e atacante do Vasco da Gama. Eu, por mais que ele passasse por um bom momento, você tem que acreditar no cara. Acho que o Vasco perde muita força com a saída do Pedro Raul. Não vai encontrar uma reposição importante para a posição dele. Não vai encontrar. E se encontrar, não vai ter grana para pagar. A menos que a 777 decida liberar de vez a verba. Se os caras decidirem soltar a grana, né? Abrir a carteira, tudo bem. Aí você acha, com certeza você vai achar atletas muito melhores que Pedro Raul. Agora, para a realidade do clube, eu acho muito difícil que chegue um reforço à altura, tá? Acho muito difícil, mas são as decisões, né? São as decisões. Bora, eu disse que ia falar do Palmeiras, mas não tinha notícia aqui. Ah, não vou falar de Palmeiras, não. Não tem tempo para falar da Sociedade Esportiva Palmeiras lá na frente, né? É porque eu queria falar de Palmeiras rapidinho, porque eu ouvi alguns debates esportivos e muitos estavam debatendo assim, a que se deve a fase do Palmeiras, né? A diretoria do clube, a comissão técnica, aos jogadores, aos torcedores. Eu falei e volto a repetir, peço perdão ao torcedor palmeirense, eu acho que a má fase do Palmeiras se deve à comissão técnica e aos jogadores. Eu acho que são os dois. Os jogadores estão devendo dentro de campo e a comissão técnica passou a temporada inteira passando pano e justificando resultados ruins em virtude de outras variantes do jogo que não o seu próprio jogo. E com isso o time se acomodou. Eu acho que foi isso. Tá? Antes a gente viu um Abel sempre com discurso. A gente tem que fazer o nosso. A gente tem que fazer o nosso. A gente tem que fazer o nosso. Porque o que tá lá, a gente não controla. O gramado ruim a gente não controla. A chuva a gente não controla. O calor a gente não controla. O frio a gente não controla. A arbitragem a gente não controla. O que a gente controla é isso aqui. E essa temporada houve uma mudança de discurso onde ele passou a acreditar. A gente trabalha muito. Trabalha muito. A gente que eu não duvido. Que eu não duvido. Só que ele passou a acreditar maus resultados a outras condicionantes do jogo. A arbitragem é muito ruim. Ah, o gramado é uma merda. Ah, o calendário. Né? Como eu disse, no ano passado o discurso era outro. E por isso o time tinha um comportamento diferente, na minha opinião. Eu acho que essa coisa de você ficar jogando, empurrando problema para outros fatores que não o seu jogo, isso deixou os jogadores acomodados. Porque para eles, a gente não tá jogando mal. Putz, tá fazendo muito frio, tá ventando, o sol tá quente demais. Ah, o gramado tá ruim, não dá pra praticar futebol. É um time que, como eu tô falando, como eu falei, para mim é um time que mostra um certo comodismo, não pelas conquistas, mas justamente por outras condições. Ah, o árbitro não quer deixar a gente ganhar, então se foda, sabe? A gente vai jogar o que dá. É mais ou menos isso que eu sinto, tá? É isso que eu sinto. Não sei o que o torcedor sente aí. Mas vamos embora, vamos para a coletiva do Felipão. Deixando os créditos aqui, a Galo TV. O logo da Galo TV, para mim, é o melhor de todos, né? É muito legal, cara. Eu gosto muito. Deixando os créditos aqui, a Galo TV, sempre deixando o convite aberto para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, aqui eu vou deixar o meu like aqui, tá? Tira o vídeo se você gostar da coletiva e vamos embora. Vamos com as palavras do Felipão, porque a gente está se delongando demais. Sobre a partida de hoje aqui, você teve aí um maior tempo seu de trabalho, né, até aqui, e a gente viu pouca chance de gol do Atlético no jogo. Ficou muito abaixo mesmo, o torcedor na bronca, porque o time não vence há algum tempo. Qual é a sua avaliação? Por que o time produziu pouco demais? Produziu pouco, ou não esperado, porque o outro time produziu bem. Nós tínhamos um adversário pela frente que dificilmente aqui dentro será batido nos próximos jogos. Vocês vão ver que a equipe do Goiás não é a equipe que vem com 12, 13 pontos e vem jogando razoavelmente bem, tanto que não na Libertadores, na Sul-Americana está em primeiro. E não é assim, é só porque é o nosso Atlético que nós vamos chegar tem outros times que fazem frente, tem bons jogadores e nós não jogamos aquilo que pretendíamos. Não criamos aquilo que pretendíamos, não desenvolvemos aquilo que estamos trabalhando. Mas são fases de uma equipe de futebol que a gente vai ter que vencer degrau por degrau. E é só com o trabalho que a gente consegue. Boa noite, Felipão. Breno. Aqui o Felipão, ele
coloca também o mérito do Goiás dentro de cena, mas não é bem isso que o torcedor quer ouvir, né? É óbvio que ele tem que responder ali o que é a avaliação de jogo dele, mas para mim soa mais como uma desculpa, né? Ah, porque tem um adversário ali, um adversário que tá primeiro do seu grupo na Sul-Americana. Primeiro que assim, a gente tem que contextualizar, né? Não tô aqui querendo dizer que o Felipão tá errado. Quem sou eu, né, para dizer que o Felipão tá errado? Agora é importante a gente contextualizar para o torcedor. A Sul-Americana, cara, assim, o que é essa competição? Essa Copa Sul-Americana é simplesmente uma loucura. Com todo o respeito. É uma loucura. Com todo o respeito a todas as equipes que estão atuando lá. Mas é uma loucura. Sim, o nível é baixíssimo. E o Goiás enfrentou adversários fraquíssimos. É uma equipe que é muito difícil ser batida em seus domínios, na Serrinha? É óbvio que é. Isso eu acho que talvez, de tudo que o Felipão falou, esse talvez seja o ponto mais relevante. Vencer o Goiás na Serrinha é muito difícil. É muito complicado. É um adversário indigesto mesmo. É um mandante muito indigesto. Muito complicado de ser batido em seus domínios. Agora, a questão sul-americana, e volto a repetir, isso aqui não é para desmerecer o Goiás de forma alguma, mas o nível da competição é muito baixo. E é hoje uma equipe que está na zona do rebaixamento. E daí a cobrança do torcedor. A cobrança do torcedor não é o primeiro do seu grupo na Sul-Americana, e aqui é muito difícil. Tudo bem, a questão mando de campo eu acho que é um fator preponderante mesmo. Porque, cara, muito pela questão logística também, né? Que às vezes você pode se perguntar, pô, por que todo mundo fala que é difícil jogar lá, né? Eu acho que é muito mais pela questão logística, né? De você ir lá e também não tem. Você não conta com o seu torcedor, né? Mesmo você, você vai para um. Imagina assim, o Flamengo vai jogar em São Paulo. Ainda aparecem muitos torcedores rubro-negros. Agora você vai para o Atlético Mineiro vai jogar em Goiás, a quantidade de torcedores do Galo é muito baixa, né? Então, assim, é um fator que pesa no estado, cara, assim, na questão mental, né? No estado de ânimo dos jogadores. De você, poxa, vamos lá, ó, a galera que tá aí e tal, né? Já vai menos gente. E aí, para várias equipes também é assim, né? Tem um fator que pesa bastante, e aí isso impacta um pouco no rendimento da equipe dentro de campo. Agora, o que o torcedor quer saber é. Assim, o Goiás está na zona do rebaixamento hoje e a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. E não tô dizendo que você precisa necessariamente vencer o Goiás. Mas você precisa sair de um jogo contra o Goiás o torcedor precisa olhar, sair de um jogo contra o Goiás e olhar e falar, cara, caramba, hoje não foi dia mesmo. Porque o que foi tentado aqui, os caras tentaram de tudo, só faltou fazer chover. Né? E o Goiás estava com guarda-chuva, então não se molhou. É mais ou menos isso, né? E não é bem isso. Então, obviamente que o Felipão ele vai por um caminho de respeitar o adversário e tudo mais, mas soa mais como uma desculpa do que qualquer outra coisa. E não é isso que vai minimizar a frustração e a fúria do torcedor. Galante. Ô Filipão, são 6 jogos, né? 4 empates e 2 derrotas. Eu queria que você fizesse um diagnóstico para o torcedor de como você está vendo essa situação, né? E o tanto que te incomoda ainda não ter conseguido uma vitória. O mesmo que os torcedores. Incomoda a mesma coisa que os torcedores. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou, e o nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor. Nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso aconteça. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Eu queria te pedir realmente esse diagnóstico que eu estou querendo dizer, é porque você teve uma semana agora, né? E o que você acha... Quer dizer que eu com uma semana tenho que fazer mágica? Não, não concluí ainda. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, o senhor teve agora uma semana, eu queria saber o que você viu, você viu algum tipo de avanço, você está conseguindo enxergar esse avanço? Se eu não tivesse visto, eu não estava falando com vocês o que eu estou falando. É uma equipe que precisa de muito trabalho, é uma equipe que se dedica, é uma equipe que está numa situação diferente da que vinha acontecendo, mas que com o trabalho, com a boa vontade dos jogadores, com a dedicação dos jogadores, vai superar um momento ruim como o nosso, que é um momento coletivo, onde nós não estamos individualizando A ou B está mal, mas sim o nosso grupo todo. Boa noite, Felipe. Aqui perguntado sobre... Ficou até bravo, né? Felipe, calma, Felipe, calma. Primeiro ele foi perguntado assim, quanto que isso incomoda ele, né? Ele fala, pô, mesmo que os torcedores.
E aí tá, não tem o que criticar mesmo, não tem o que questionar. O Felipão deve estar tão incomodado quanto os torcedores, e ele cita até os jogadores. Estamos todos muito incomodados com essa situação. Quando o Flamengo estava no início do ano, quando a gente falava de Flamengo, e o time estava jogando mal, na era do então treinador, como é que é o nome? Vitor Pereira. Vitor Pereira, o time estava jogando mal, e a gente via às vezes o time uma tirice em campo e tudo mais. Você via um certo comodismo, mas eu falava assim, cara, um atleta como o Gabigol, um atleta como o Pedro, eles não entram em campo para perder. Eles não entram em campo para perder. Eles chegaram no nível que eles chegaram porque eles são competitivos. Eles não entram em campo para perder. É óbvio que o que se via dentro de campo era muitas vezes um time que se arrastava. Mas assim, do querer, daí a atitude é outra coisa, mas do querer, ninguém entra em campo sem vontade, sem querer jogar. A mesma coisa eu falo do Atlético e a mesma coisa eu posso falar do Palmeiras. Eu faço aqui críticas aos jogadores, que eu acho que eles estão acomodados, mas ninguém entra em campo para perder. Ou você acha que o Rony entra em campo para perder? Ou você acha que o Dudu entra em campo para perder? Os caras chegaram hoje no nível que eles estão e no status que eles atingiram, reconhecidamente assim, atletas de um altíssimo nível, porque eles são altamente competitivos e ninguém entra em campo para perder. Agora, a atitude está devendo. A atitude está devendo. A mesma coisa eu digo, eu estendo aqui pro Felipão, pro elenco do Atlético Mineiro. Se você acha que eles entram para perder, você acha que o Felipão, com tantos anos de carreira, ele vou escalar o time para perder? Você acha que o. Vamos lá, você acha que o Hulk ele entra para perder? Você acha que o Everson ele entra para perder? Não, eles entram em alto nível competitivo para fazer uma coisa diferente, para fazer uma coisa acontecer, para dar um resultado para o torcedor. Eu não tenho dúvida. Agora, a atitude, o que se vê dentro de campo, e foi citado aí, foi até perguntado: você teve uma semana para trabalhar. Aí ele fica até bravo, né? Então em uma semana eu tenho que fazer mágica. Não, em uma semana o torcedor quer ver trabalho, não é mágica. Acho que aí o Felipão foi mal na resposta dele. Porque ele teve uma semana de trabalho. O que o torcedor queria ver é uma evolução. E ele fala, pô, aí não aconteceu nada do que a gente planejou. Não sei o que ele planejou pro jogo. Eu não sei. Mas certamente não foi o que aconteceu. E o que ele queria, de fato, não tenho dúvidas que era a vitória. Agora, depois de uma semana de trabalho, e aí por isso que quando a gente falava de Luxemburgo, por exemplo, quando a gente olhava para o Vasco, que não jogava só uma competição, ficou vários, desde o início do campeonato, com apenas uma competição, e cara, hoje é uma das piores equipes do campeonato, e aí para falar do trabalho de Barbieri, o que se fala é isso. Se a equipe que tem, se você pegar o Goiás joga mais de uma competição. Se você pegar o América joga mais de uma competição. O Vasco joga uma. Por isso que a gente fala, pô, hoje o Atlético Mineiro joga mais de uma competição. Mas teve essa semana livre para trabalhar. E aí a cobrança, a reclamação, o protesto, a bronca é justamente uma evolução. O tempo de trabalho que tem o Felipão, eu volto a repetir, quando você começa um trabalho novo, assim, você tem que, não pode pesar a mão também. Você tem que saber dosar no que, pô, não teve tempo de trabalhar, sim, são 6 jogos já. São 6 jogos já. Eu acho que você não pode pesar a mão, mas também não pode suavizar. Eu acho que você não pode criticá-lo como você criticaria, por exemplo, o Abel, que tem um longo trabalho. Por isso que você tem que cobrar e tem que criticar. Agora o Felipão você tem que criticar. Você não pode também dar argumentos para jogos ruins. A gente não pode dar argumento para jogos ruins. O Felipão chegou para ser um cara copeiro, para fazer o time jogar de forma copeira, e isso a gente não viu ainda. Sabe, o que eu digo copeiro é time jogar por uma bola. Joga mal, pode até jogar muito mal, mas joga por uma bola e vence. Joga por uma bola e vence. Esse perfil ainda não é visto no Atlético Mineiro. Esse perfil ainda não é visto. E eu acho que o torcedor tá até ok da equipe jogar assim. Tá até ok. Desde que o time consiga resultados. Hoje, eu tenho entendimento assim, eu acho que até o torcedor do Galo tem um entendimento de que, cara, precisamos de resultados. A gente precisa ser resultadista. Porque para avançar na Libertadores e melhorar na tabela do Campeonato Brasileiro,
A gente precisa de resultado, a gente não precisa de bom futebol. Esse não é o momento do... Eu acho que o torcedor tem esse entendimento hoje, mas nem isso se vê. E aí é que tá o grande questionamento, e aí é que tá a grande bronca, né? Vamos para mais uma só e aí eu fecho o podcast hoje. Opa. Ué, não mudou? Pão, João Neto, da Rádio Bandidos FM Goiânia, Faz Esporte, uma honra estar falando com o senhor. Obrigado. O que você acha que o Galo pode fazer de diferente nos próximos jogos para poder sair com a vitória pela primeira vez no seu comando? Trabalhar. Toda semana como nós estamos trabalhando, criar mais oportunidades, ser um pouco mais criativo no setor de meio e ataque, criar muito mais possibilidades de gol que nós estamos criando pouco, mas isso tudo faz parte do contexto que é o momento. Não adianta a gente procurar uma dificuldade a mais, essa é a dificuldade, vamos trabalhar em cima disso, eles são sabedores disso e vamos procurar superar essas dificuldades em conjunto, porque é o conjunto que não está respondendo a tudo aquilo que nós queremos. O que tem que fazer para virar? Trabalhar, isso é óbvio, né? É seguir o trabalho, é seguir trabalhando. Quando o Felipão foi contratado pelo Atlético e ficou sabendo que o Paulo Turra não iria acompanhá-lo, o Paulo Turra ia seguir carreira solo, muitos especialistas da bola, eles falaram que ia ser um problema. Ia ser um problema, porque o treinador, de fato, nos últimos anos da carreira do Felipão, era o Paulo Turra. Segundo o que diziam, o estrategista, né? O cara da tática, o cara que planejar o jeito de jogar, o jogo, era o Paulo Turra. O Felipão, obviamente, ele tinha o seu lado de gestor de grupo, que ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. Agora, para preparar o time taticamente para cada jogo, dizia-se que o Paulo Turra era o cara. Era ele que tinha que fazia esse trabalho na comissão técnica do Felipão. E eu acho que cada vez mais a gente vai vendo que é isso mesmo. Era isso mesmo. O Felipão chegou como um grande gestor de grupo. E a gente viu até entrevista do Hulk falando bem dele. O Felipão até falou que ele é um puxa-saco e tudo mais. Houve essa brincadeira. Mas eu acho que fica evidente que ele é um bom gestor de grupo. E isso é importante num elenco. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Você precisa ter um time bem treinado. E ao mesmo tempo você tem que ter um time bem gerido. E eu acho que neste momento, não estou dizendo que o Felipão é um treinador ruim. Volto a repetir, não é esse o ponto, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é que hoje o time pode ser muito bem gerido na conversa, sabe? Você fazer a sua resenha, você fazer a sua mobilização para o jogo, né? Um pré-jogo legal, mas o time não está bem treinado ainda. O time não está bem treinado. É isso que está faltando. Não sei quanto tempo vai levar. E talvez não seja tempo suficiente. Porque o Felipão fala de seguir trabalhando, isso é óbvio. Todo mundo tem que trabalhar e seguir trabalhando para melhorar ou para manter o seu nível de atuação. Agora, você vê perspectiva de uma melhora importante num curto prazo? Eu acho que dá para melhorar. Mas no curto prazo, aí eu começo a me questionar pelo tempo que já se passou. O Corinthians, por exemplo, por muito tempo a gente ficou sem perspectiva de melhora, mas depois de um longo hiato, o Corinthians melhorou. Eu acho que esse processo pode acontecer com o Felipão, mas até o momento em que isso aconteça, pode ser tarde para a temporada do Galo. Não estou dizendo que é um trabalho que vai ser ruim, que o Felipão não presta como treinador, não é esse o ponto. Eu acho que ele pode até melhorar. A gente viu o Corinthians do Luxemburgo melhorar, e eu não tinha perspectiva nenhuma de que isso fosse acontecer. Pela sequência de resultados e pela forma como o time oscilava. Agora, você olha pro Corinthians e fala, pô, eu acho que dá para melhorar, mas levou muito tempo, Corinthians. O Galo não tem esse tempo. Não tem, mas o Corinthians também não tinha. Acabou sendo eliminado na Libertadores e agora vai ter que lidar com o que tá aí. É esse o caminho que o Galo quer? Eu tenho certeza que não. O Atlético Mineiro quer outro caminho. Agora, vai dar tempo para essa melhora? Aí, só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Gente, eu vou finalizar por aqui. Agradecer demais a você que nos acompanhou até este momento. Hoje consegui fazer um podcast curto, ainda bem, tá? Eu quero tentar fazer esse formato, mas às vezes a gente fala tanto, né? A gente começa a falar de um assunto, outro, emenda, tal. Vou fechar por hoje, agradeço demais. Um pouquinho mais curto, finalmente consegui. Deixa a moral aí pra gente, tá?
Valeu demais, um forte abraço. Amanhã tamo aí de novo, tá? Tchau.